No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os mitos que cercam o tema diástase abdominal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Jaque, sou fisioterapeuta e esse aqui é meu canal, onde nós falamos sobre qualidade de vida e saúde através dos exercícios. Hoje eu vou trazer aí para vocês 10 mitos sobre diástase abdominal. Vou desvendar esses mitos aqui para vocês. Para quem não sabe, a diástase é a separação dos músculos retos abdominais causados por um enfraquecimento dessa musculatura. Dito isso, a gente já vai para o nosso primeiro mito a ser desvendado. Diástase abdominal só acontece em mulheres grávidas. É muito comum a mulher no período pós-parto desenvolver diástase por um enfraquecimento dessa musculatura. Durante o período gestacional, o nosso corpo proporciona esse afastamento dos ventres musculares para que o corpo ganhe espaço para que o bebê consiga se desenvolver. E muitas vezes, no período pós-parto, a mulher ela tende a permanecer com essa fraqueza abdominal e essa diástase ela não fecha, ela persiste. Porém, pessoas que não passaram pelo período de parto também podem ter diástase e homens também podem ter diástase. Eu tenho um aluno homem dentro do MFD que desenvolveu diástase depois de uma cirurgia para correção de hérnia cervical. Ele ficou um tempo sem praticar atividade física, disse que acabou ganhando um pouco de peso, teve um enfraquecimento geral da musculatura do corpo. E aí, ao retornar às suas atividades, ele percebeu que estava surgindo um cone na região abdominal. E ao fazer o teste, ao fazer o ultrassom, ele descobriu que ele desenvolveu diástase nesse período de recuperação pós-cirúrgica. Então, homens também podem ter diástase. Assim como eu tive uma aluna que ela precisou aí cuidar de um familiar que acabou ficando acamado. E aí, nesse período de cuidados, ela acabou desenvolvendo diástase porque ela fazia muita força para ajudar essa pessoa a sair da cama, a ir para a cadeira, para ir tomar banho. E aí, nesse período, ela desenvolveu diástase. Então, ela fazia um excesso de força sem fazer contenção abdominal ou fez essa força, né, esse movimento de forma incorreta e acabou desenvolvendo diástase. Então, qualquer pessoa pode ter diástase. Ela é causada por um enfraquecimento dessa musculatura ou por excesso de força, excesso de carga feito de forma incorreta, ok? Outro mito, só quem tem barriga grande tem diástase. Não é só quem tem barriga grande. É claro que essa distensão abdominal, esse aumento da circunferência abdominal, ele vai proporcionar, ele vai facilitar o surgimento de uma diástase. Mas pessoas que estão em forma também podem ter diástase, lembra? Ela pode ser por excesso de força, excesso de carga, feito de forma errada. Então, até pessoas que têm gominho, pessoas que têm aquele tanquinho, podem ter diástase. Vocês podem perceber aí que vira e mexe aparece nas redes sociais, aparece aí nas mídias, famosas que estão em forma, mas que desenvolveram diástase, seja por um período gestacional, seja porque fez um esforço executado de forma incorreta e acabou favorecendo o surgimento da diástase abdominal. Abdominais tradicionais ajudam a fechar a diástase. E aí, muitas vezes você pode estar passando por isso aí que eu vou comentar agora. Você está com aquela barriguinha, porque a diástase ela dá uma sensação de estufamento. Muitas mulheres reclamam que mesmo após o parto, a sensação que ela tem é que ela ainda continua gestante, sabe? Que ela ficou com aquela barriguinha de 3, 4 meses ali e ela não volta após esse período. Por quê? Porque a gente tem um enfraquecimento muito grande dessa musculatura. E aí as pessoas acham que fazendo abdominal convencional, elas vão conseguir diminuir e perder essa barriguinha. Porém, não existem estudos que falem que o abdominal convencional, ele atrapalha no fechamento da diástase. Só que a grande maioria das pessoas não sabe fazer ativação abdominal e não sabe executar esse exercício da forma correta. Muitas vezes você está fazendo aquele monte de abdominal convencional na academia e no final do exercício você não sente o seu abdômen, mas a região anterior do seu pescoço, a região cervical está toda dolorida. Você acorda no outro dia com incômodo nessa região. Por quê? Porque ao fazer força, está jogando toda a pressão para a região da cervical e nada de ativação abdominal. A grande maioria das pessoas não sabe fazer a ativação correta e não sabe executar esse exercício da forma correta. Então, lá dentro do MFD, esse é um exercício que eu nem passo para os alunos, porque eu vou facilitar a vida deles, para que eles consigam fazer essa ativação abdominal, para que consigam entender como ativar esse abdômen, fazendo outros exercícios que não vão prejudicar. Porque não existem estudos que falem que atrapalha o fechamento da sua diástase. Porém, se ele for mal executado, ele vai atrapalhar. Se você estiver fazendo abdominal convencional na academia e está notando que está tendo um aumento de pressão na região do seu abdômen, porque está surgindo um cone na região onde você tem diástase, muito provavelmente esse exercício vai atrapalhar no seu processo de recuperação,
porque eu estou jogando muita pressão para uma região que está instável e fraca, que não está tendo condição de conter, e eu, aumentando essa pressão ali numa região que já está instável, eu posso afastar ainda mais essa musculatura. Então, muitas vezes, se você não souber fazer da forma correta, você pode sim atrapalhar o fechamento da sua diástase, ok? Outro mito, se não dói, não é diástase. Nem todas as pessoas vão ter dor na região da diástase, mas muitas vezes ela vai ter outras disfunções que vão causar um incômodo muito grande. Por exemplo, muito comum quem tem diástase ter constipação, porque a musculatura do abdômen, ela ajuda, auxilia nesse processo de evacuação, num processo de contenção para a motilidade intestinal. Então, muitas vezes você vai ter constipação, perca de xixi por um enfraquecimento dessa musculatura do abdômen e de períneo, dor nas costas. Por quê? Porque o abdômen não está contendo a região anterior do nosso abdômen e a pressão está indo toda para a coluna lombar. A sensação de estar tudo solto quando você vai fazer pegar algum peso. Muitas mulheres reclamam que têm dificuldade para cuidar do próprio filho no período pós-parto, quando se tem diástase, porque a sensação é que está tudo solto lá dentro. E aí a pessoa fica com medo de fazer força, ela fica incomodada com essa sensação. Então, muitas vezes não vai doer na região da diástase, mas você vai ter esses outros incômodos disfuncionais do seu corpo causados pela diástase, ok? A única solução para a diástase é a cirurgia. E aqui é um mito muito grande. Primeiro porque hoje a cirurgia só é indicada em casos de diástase severa, que são aquelas diástases acima de 5 centímetros. Se a sua diástase não tem 5 centímetros ou mais, é indicativo de exercícios específicos para o fechamento da sua diástase, que é o que a gente chama de tratamento conservador. Então, é indicado a prática de exercícios específicos para te auxiliar na reabilitação desse abdômen e no fechamento da sua diástase. Porém, mesmo em casos de diástase severa, hoje é indicado fazer exercícios específicos por pelo menos 3 meses antes da cirurgia, para começar o processo de reabilitação desse abdômen. Porque a cirurgia ela só vai fazer a união dos dois ventres musculares, ela não vai resolver o problema, a musculatura continua fraca. Então, se o seu médico ele é um médico atualizado e você tem uma diástase acima de 5 centímetros aí, considerado uma diástase severa, saiba que se ele for um médico atualizado, ele vai te indicar exercício específico antes da cirurgia para que a intervenção cirúrgica seja menor e para que a sua recuperação seja mais rápida, ok? Outro mito, diástase só acontece logo após o parto. E não, lembra que eu já falei que a diástase é resultado de uma musculatura fraca ou de um excesso de força feito de forma errada? Então não é exclusivo da mulher no período pós-parto. Você pode desenvolver uma diástase, por exemplo, em qualquer período da sua vida. Ganhei muito peso, aumentei minha circunferência abdominal e aí eu comecei a fazer força ou não fiz nenhum tipo de exercício, houve um enfraquecimento dessa musculatura, isso favorece o surgimento da diástase, ok? O próximo, exercícios hipopressivos resolvem a diástase sozinho. Gente, exercício hipopressivo, para ele ser realmente considerado um exercício para auxiliar no fechamento da diástase, primeiro você tem que entender que não é só fazer o vácuo. Eu fiz a formação do LPF, Low Pressure Fitness, e aí durante essa formação que eu descobri que é um método muito complexo. E para dar o resultado que a gente espera para o fechamento da diástase, os exercícios não são tão simples, são exercícios complexos, são exercícios que exigem uma postura correta, execução correta, são exercícios que você não consegue realizar sozinha, inclusive, porque não é tão fácil quanto parece. E aí, mesmo assim, você ainda vai precisar fazer outros exercícios para complementar a reabilitação desse abdômen e garantir que a sua diástase feche totalmente. Outro mito, e esse aqui, infelizmente, ainda a grande maioria das pessoas não sabe. Usar cinta resolve a diástase. Quando você usa cinta tendo uma diástase, você tem uma falsa sensação de proteção. Porque a cinta que você está usando está fazendo a função que o seu músculo deveria estar fazendo. Então, eu coloco a cinta, eu tenho a sensação que eu não tenho mais assim tudo solto, que eu estou me sentindo protegida, que a minha lombar ela está conseguindo ter uma sustentação melhor. Só que o uso prolongado de cinta provoca um enfraquecimento ainda maior dessa região abdominal que já está enfraquecida. Por quê? Porque o teu corpo entende que assim, se você está usando cinta, você não precisa mais fazer força naquela região muscular. Então, o músculo que já estava fraco, ele fala, ok, eu não preciso manter toda essa massa muscular, eu consigo economizar energia se eu tirar essa massa muscular, se tiver um enfraquecimento ainda maior dessa região. E aí, o que acontece é que se você usa cinta por um período prolongado, você aumenta a fraqueza muscular daquela região.
E aí você não consegue mais ficar sem a cinta. E aí vira um looping infinito. Você nunca reabilita esse abdômen, nunca fortalece, porque você está sempre usando cinta e você nunca consegue ficar sem essa cinta. Porque cada vez que você usa, mais enfraquece esse abdômen e mais sensação ruim você fica ao tentar tirar essa cinta. Então eu não recomendo o uso de cinta. Faça os exercícios específicos para fechar essa diástase e reabilitar esse abdômen sem uso de cinta abdominal. Antigamente, os médicos já indicavam para as mulheres, assim que saíssem do hospital, a comprar uma cinta e fazer o uso, porque eles tinham essa falsa informação de que ia ajudar na recuperação do corpo, que o abdômen ia voltar mais rápido, e hoje a gente sabe que o uso de cinta logo após o período de parto, ele aumenta muito a pressão na região de períneo, então a gente pode ter outras complicações pelo uso da cinta, ok? Se você está em forma, não terá diástase. Gente, não é exclusivo de pessoas que estão fora de forma a diástase. Vira e mexe aparece nas redes sociais, nas mídias, famosas que estão com tanquinho, famosas que estão com o corpo em dia, e aí vai filmar um exercício na academia para poder postar nas suas redes sociais, e aí vira um burburinho porque a pessoa foi fazer o abdominal e apareceu diástase, e aí começa, né? Toda aquele zoom em cima de uma diástase abdominal de um famoso que estava em forma. Então não é exclusivo de pessoas que estão fora de forma ter diástase. E o último, mas não menos importante, depois de muito tempo, não tem mais jeito. E aí eu quero falar aqui para vocês que isso é um mito, é uma inverdade muito grande. Lembra que eu falei que a diástase é resultado de uma musculatura enfraquecida? Não importa se você tem 5, 10, 20 anos de período pós-parto, por exemplo, e aí você vem tendo essa diástase todo esse período. A partir do momento que você começa a prática de exercícios específicos, que você começa esse fortalecimento, essa reabilitação desse abdômen, que você tem constância, que você tem disciplina, você vai notar que essa diástase vai fechar. Eu já tive alunas que tiveram gêmeos há 22, 23 anos atrás, que conseguiu fechar sua diástase agora. Assim como eu já tive alunas que tiveram 10 anos no período pós-parto, conseguiram fechar sua diástase. O que vai interferir no fechamento dessa diástase? O tamanho e a localização. Lembra, diástases superiores a 5 centímetros, você vai ter mais dificuldade para fechar essa diástase somente com exercícios. Porém, você vai precisar começar os exercícios para depois fazer uma cirurgia. A disciplina e a constância que você vai ter na prática de exercícios para o fechamento da diástase é o que vai ditar quanto tempo vai demorar para você conseguir fechar essa diástase. Então você precisa ter disciplina e, gente, conhecimento é libertador. Tudo que eu falei aqui hoje são perguntas que eu sempre recebo aqui no canal, são perguntas que eu sempre recebo lá no meu Instagram. Tem muito mito ainda nesse tema, tem gente ainda que nem sabe que tem diástase. Tem muito médico que não tem condição de diagnosticar, tem muita desinformação ainda sobre esse tema. E se você for ver, é algo que não é tão difícil de ser resolvido. São exercícios específicos, disciplina e constância para você conseguir fechar a sua diástase. Se ficou alguma dúvida sobre esse tema, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, ou se você quiser, me siga lá nas redes sociais, você pode me procurar por lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para receber alertas sempre que sair vídeos novos. Curte esse vídeo, compartilha para que essas informações consigam chegar a mais pessoas e a gente consiga aí fazer uma grande corrente do bem. Fica até o final desse vídeo, eu tenho um recadinho para você. Você sabia que a diástase abdominal pode afetar não só a sua saúde física, mas também a sua autoestima? E se você pudesse resolver isso com um método seguro e eficaz sem precisar sair de casa? Eu também sou mãe e sei que o nosso tempo é muito corrido e apertado, e por isso eu criei o Método Fechamento da Diástase, que é um programa especialmente desenvolvido para mulheres que, assim como você, querem recuperar a sua saúde abdominal e a autoestima. Através de exercícios fáceis, seguros e adaptáveis à sua rotina, você vai aprender a tratar a diástase abdominal e se sentir mais confiante e bem consigo mesma. Com o Método Fechamento da Diástase, você terá acesso a 12 semanas de conteúdo exclusivo, com aulas práticas que ensinam desde o que é a diástase abdominal, como medir e uma rotina progressiva de exercícios. E o melhor, você pode fazer tudo isso no seu tempo e no conforto da sua casa, sem precisar de equipamentos caros ou profissionais. Com apoio completo, qualquer dúvida será respondida dentro da plataforma, garantindo o seu sucesso. Seja você uma mãe ocupada ou uma mulher que busca recuperar a saúde e a confiança após o parto, o Método Fechamento da Diástase foi feito para se adaptar à sua rotina, com aulas rápidas de aproximadamente 20 minutos, mas extremamente eficazes. E você pode acessar o conteúdo por um ano, podendo revisar e praticar os exercícios quantas vezes quiser. Olha o que algumas alunas falaram sobre o método.
Olha o que a Zenilde, que está na segunda semana, relatou. Eu quero relatar uma melhora de 80%. Eu tenho intestino preso e incontinência urinária. Apenas 2 semanas de exercícios e melhorou bastante. A Liliana, que está na 7ª semana, me falou: já que nessa semana eu percebi que meu corpo já não treme como nas primeiras semanas. Muito feliz com o resultado. Já a Carmen, que terminou a primeira semana, relatou que conseguiu diminuir 2 centímetros de estômago, 2 centímetros de cintura e 1 centímetro de umbigo. E já ficou muito feliz com esse resultado. E neste momento o método está com uma condição especial e por tempo limitado. Clique no link que eu deixarei aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, para saber mais e poder aproveitar essa oportunidade de investir em sua saúde e bem-estar. Nos vemos lá!